Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do poder que foi dado a nós por Deus, né? Que a gente tem visto nos dias de hoje que não entenderam ainda, né? Mas embora lá pro vídeo então. Então hoje eu quero falar, né? O tema de hoje é o poder que foi dado a nós, né? Porque foi dado por Deus o poder ao ser humano, né? Então nós temos que ter a capacidade de entender, né? Porque tendo conhecimento, tem crescimento. Tendo o conhecimento, a pessoa não perece. Aí a pessoa tem evolução, porque tem o conhecimento. Né? Porque se nós temos bastante fé, acreditamos que Deus vai fazer por nós. Aí já é uma coisa meio complicada, porque Deus, ele deixou bem claro que ele deu o poder para nós fazer as coisas. E aí nós esperamos por Deus fazer as coisas para nós. E a gente tem visto nos dias de hoje ainda as pessoas, né? Eles não conseguiram ainda entender o que Deus falou, né? Porque é certo que a Bíblia é um livro profético, né? Que a luz, que a espiritualidade tem muita ciência para entender, né? Por trás disso. A pessoa tem que ter um grau de conhecimento, mas muitas pessoas a gente vê que não entendeu nada o que Jesus falou, o que Deus falou. Estão repetindo os mesmos erros e não conseguem acertar na vida. Então, antigamente era dado aos profetas autoridades, através dos profetas vinham as pessoas comuns, recebiam aquela bênção, né, aquele benefício. Porque as pessoas comuns, eles não tinham entendimento de chegar-se a Deus. Né? Então, eles estavam bem distante da realidade, né? Pelo seu conhecimento, porque eles, né, eram primitivos naquela época. Então, eles não tinham conhecimento de Deus, então Deus tinha que trabalhar de uma maneira bem diferente, né? Era usar o profeta, né? Porque olha a dificuldade que tinha na época de trabalhar-se para Deus, né? Para fazer a espiritualidade funcionar. Porque o profeta tinha que buscar a Deus lá no Monte Sinai. Ele tinha que subir no monte, levar 40 dias lá para subir e falar com Deus, para depois vir trazer a mensagem que Deus falou e entregar para o povo. E assim, mesmo assim, teria que dizer uma mensagem, né, baseada em seu falar, né, em seu pronunciar, porque mesmo assim o povo não entendia, né, muitas coisas que o profeta falava. Então, às vezes o profeta tinha que falar alguma coisa da ideia dele. Não, vocês façam assim, né? Nem era por Deus que ele estava falando, mas dando uma ideia porque o povo não conseguia entender. Mas aqui nós vamos procurar entender isso, que Deus, ele deu poder desde o princípio para o homem fazer as obras, fazer as coisas. Mas parece que a humanidade cai numa cegueira espiritual, parece que não quer entender, cai num esquecimento, e aí não se compreende nada o que foi dito pelos profetas. Ah, os profetas eram do tempo passado, não, né? Aquilo lá era guerras, era pecados, era muitas encrencas que tinha na época, mas não entenderam nada do que aconteceu com os profetas. Não entenderam o que Jesus falou. Não entenderam o que Deus passou a mensagem. Então Deus sempre trabalhou, né? Sempre trabalhando em favor da humanidade, trazendo a espiritualidade, enviando um, enviando outro para trazer a luz, para nos ajudar, porque a nossa ignorância é muito grande, né? Nós, como ser humano, deixamos cegar-se pela ignorância e vivemos só nas coisas materiais. Não buscamos as coisas espirituais, se afastamos daquilo que é Deus, afastamos do conhecimento, e aí a espiritualidade na nossa vida vai caindo, né? Então, acontece que se afasta do conhecimento, sofre, né? Começa a perecer. Aí vem o sofrimento, vem a doença, vem a fome, vem a guerra, vem a confusão. E aí o que ele falou que eu não entendi nada, e aí complica toda a coisa de novo, né? E aí volta Deus enviar outro para falar a mesma coisa, para ver se as pessoas entendem a mensagem de Deus. E aqui Jesus Cristo, onde nós vamos começar no livro de hoje, né, em Marcos,
Marcos capítulo 16 e versículo 15, Jesus começa a abrir os olhos das pessoas, né? Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então ali Jesus já estava passando a bola, né? Estava chutando para nós. Vós, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vocês vão e preguem essa mensagem. Vocês vão e preguem a espiritualidade. Vocês vão e preguem a graça de Deus. Pregue o poder de Deus, faça as obras. Então Jesus já deu a primeira cartada, né? Ide, vocês, ele está falando para nós, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, né? Pregai. Então ele já deu, passando para nós a responsabilidade de fazer. E tem pessoas ainda que não entendeu o que Jesus estava falando. Ele estava convocando nós para trabalhar. Ele estava dizendo, olha, aqui eu estou recrutando empregados e estou fazendo uma contratação de empregados e quem quer trabalhar, vem trabalhar. Então, ele estava dando uma oportunidade para nós trabalhar. Nós se empregar na obra de Deus. Porque quando se fala em obra de Deus, é comparado de várias maneiras. A obra de Deus é comparada como construção. E uma construção não pode ser construída só apenas pelo engenheiro. Né? Tem que ter um engenheiro, tem que ter o mestre de obra, tem que ter o pedreiro, tem que ter o eletricista, tem que ter o encanador, tem que ter o pintor, né? Tem que ter o vigia para cuidar do material. Então a obra de Deus se trata de várias maneiras, ela tem uma expressão, né? É metafórico, né? Quando se fala obras de Deus. Para nós entendermos, então Deus convoca os trabalhadores. O que Jesus disse? A seara é grande, a obra de Deus é grande. Tem muito o que fazer, muitas construções para construir. Então Jesus disse, mas são poucos os trabalhadores. Então, Jesus começou a trazer o entendimento, mas se nós ficarmos no passado, naquela ideia remota, lá o povo precisava do profeta, o profeta tinha que ir a Deus, que até o próprio profeta, ele não se sentia capaz de sentir Deus dentro de si. Ele tinha dificuldade de entender essas coisas. Ele tinha que subir no monte, levar não sei quantos dias, às vezes 40 dias, para subir no monte e falar com Deus, porque Deus tinha que estar de longe para falar com ele. Tinha que estar de fora dele, estava separado dele, porque tinha que trabalhar dessa maneira pela ignorância, pelo crescimento. Então não tinha expansão de consciência, faltava o conhecimento, perece, sofre. E aquele povo sofria, perecia, tinha doença, fome, guerra, não tinha lugar para morar, porque viviam tomando as terras uns dos outros, né? Então tomava as casas, tomava os lugares uns dos outros e não tinha nem onde que morar, às vezes tinha que brigar para conseguir. Então, pela falta de expansão de consciência, não tinha conhecimento a respeito de Deus. Mas Deus trabalhava dessa maneira e aquele povo esperava que o profeta trouxesse a bênção para eles receber. E fazia os templos, né, as igrejas, para adorar a Deus, ou para que o profeta intercedesse por eles diante de Deus. Então eles ficavam clamando, fazendo sacrifícios, fazendo oferendas a Deus. Eu vou fazer uma oferenda para ver se Deus me ouve. Vou fazer um sacrifício para ver se Deus me responde. Então era a dureza de coração, como disse Jesus, oxalá até quando, né? Essa dureza de coração, até quando vamos ser cego espiritual? Até quando que nós não vamos enxergar a vontade de Deus na nossa frente? Porque depende de nós o crescimento, a evolução depende de nós. Porque Deus, ele está fazendo a parte dele, ele está trabalhando sempre, ajudando. Ó, meu filho, tem que ter evolução. Eu estou enviando fulano aí para te ajudar. Eu estou enviando ciclano para te ajudar. Eu estou enviando o profeta. E aquele povo clamavam a Deus daquela maneira, esperando receber a bênção de Deus. Deus mandar a bênção, ou através de um anjo, né? De vir um anjo trazer uma mensagem ou trazer uma bênção. Porque eles eram sem expansão de consciência, eles não tinham entendimento. E hoje,
nos nossos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas da mesma forma, da mesma maneira, fazendo as mesmas práticas, fazendo sacrifício, fazendo ofertas, oferendas. Eu vou fazer um propósito. Tem cabimento uma coisa dessa? Todo o conhecimento que Jesus Cristo trouxe para nós, e nós deixar de lado, não entender essas coisas? Existe pessoa com essa consciência de dizer, eu vou fazer um propósito para Deus me atender, para Deus me ouvir, para ver se Deus, né, me responde. Mas tem que fazer um propósito ainda para isso acontecer. Aonde está a consciência, onde está a sabedoria, onde está o entendimento da pessoa? Falta o conhecimento, e Jesus Cristo ele veio trazer esse conhecimento. Mas muitos não entenderam na época o que Jesus falava. Né? Esse cara vem falar de coisas aí que nós não entendemos nada. Né? Porque chegou um momento que Pedro, apóstolo de Cristo, ele perguntou, mestre, mas sendo desse jeito, quem se salvará? Não entendeu nada que Jesus estava falando. E estava ali junto com Jesus, comia, bebia, dormia, orava junto com Jesus, e não entendia o que o mestre estava falando. Então, Deus disse, o meu povo erra o caminho por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é tudo para nós. A sabedoria é tudo para nós. A importância que tem o saber. Então, aí, o saber traz crescimento. O saber traz vida e vida eterna. Então, se nós entendermos que Jesus estava passando para nós essa responsabilidade, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide. Ele reuniu os discípulos e aqueles que seguiam na época ali, os apóstolos, e passou a mensagem, vocês vão fazer isso, vão pregar o evangelho e vão fazer a obra. Porque eu estou mandando vocês, estou contratando vocês para fazer isso. Então, mas em vez de entender que Jesus mandou fazer, as pessoas ficam pedindo, Jesus me abençoa. Jesus faz isso por mim. Jesus, eu vou subir no monte. Jesus, eu vou fazer uma vigília, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma oração, Jesus, para ver se tu me responde, Jesus. Aí fica passando a responsabilidade de volta para Jesus fazer. Quer que Jesus faça tudo, resolva todas as coisas, né? Jesus tem que resolver para mim, mas sendo que ele deu autoridade, dizendo, vocês podem ir e fazer essas obras, porque eu estou mandando vocês fazer. Então é mais claro do que isso, não tem como, né, esclarecer. Jesus está dizendo, vai, faça. Tu pode fazer, não precisa pedir a mim, mas faça. E o povo não entendeu. Mas na verdade, Jesus Cristo é maravilhoso, porque ele disse aqui também no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus também fala, escute aqui, escute bem. Jesus ainda, né, disse para o povo, escute-me. Vocês aqui, reuniu todo mundo, né? Chamou atenção, escute-me. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Absolutamente nada lhe farás mal. Então Jesus aqui, ele estava passando conhecimento, né? Jesus ele veio trazer a ciência, a sabedoria, o conhecimento para que nós possa crescer. Mas o povo é tão difícil de compreender as coisas que acaba no sofrimento. Porque o que Jesus disse? Antes vocês eram escravos. O escravo, né, ele tinha que obedecer o seu senhor, seu patrão, né, o seu dono. E tinha, às vezes, as correntes que acorrentavam o escravo para não fugir. Então, Jesus disse assim uma vez para os seus discípulos, ele disse assim, vocês não são mais meus escravos. Eu já não chamo vocês de servos, mas chamo de amigo, porque eu os libertei, e vós são livres para fazer o que quer. Então, mas tem pessoas que, depois que Jesus libertou, que Deus libertou a pessoa, ela quer continuar sofrendo, quer continuar escrava. Não entende que ela pode ser livre. Eu posso me libertar, eu não estou entendendo isso. Mas por que eu quero ser escravo? Até quando
né? Não dará ouvido à palavra de Deus. O que o Espírito diz é para quem tem ouvido que escute essa mensagem. Então, pessoas de hoje estão querendo ser escrava. Continua na ignorância, sem dar atenção à palavra de Jesus. Ah, mas lê a Bíblia, estuda o Espiritismo, estuda a espiritualidade, mas não entende o que Jesus falou, não entende nada do que está lendo, o que está recebendo. Aí cria-se uma confusão na sua vida e vai ter que ser escravo novamente, porque a pessoa se coloca nessa posição de escravo, porque as correntes estão aí mesmo. É só a pessoa querer se acorrentar. Então as pessoas se acorrentam de novo e esquece pela ignorância do ensinamento de Deus e passam a ser escravo. Escravo do quê? Do sistema de crença, dos dogmas, dos rituais. Ah, porque eu tenho que fazer um jejum, senão Deus não me ouve. Ah, porque eu tenho que subir um monte, senão Jesus não vai me atender. Está buscando Jesus lá fora, está buscando um Deus separatista, né? Deus está lá longe, está lá no monte que o profeta tem que subir. Gente, até quando vamos ficar com nossos olhos fechados? Temos que abrir os nossos olhos, escutar o que a espiritualidade está nos dando, o que o Espírito está dizendo. Abra os olhos espirituais. Não é tempo de se tornar escravo novamente. Jesus já o libertou pela graça da escravidão. Então, esquece esse costume de buscar Deus lá no monte, de buscar Deus lá no ritual, de buscar Deus lá no seio da vigília. Mas não é assim que funciona. Você não entendeu nada do que Jesus falou. E se não entendeu nada, o povo sofre. É sofrimento, é doença. Como que se resolve essas coisas? Entendendo, trazendo conhecimento. Jesus fez isso, ninguém entendeu. E Jesus disse: escute-me, escute com atenção. Eu vos dei autoridade, eu vos dei poder. Eu dei poder para vocês fazer as obras, para vocês pisar em todo o poder do mal. E nenhuma coisa lhe fará mal. Nada vai lhe fazer mal. Mas o povo, não vê de fazer acontecer aquilo que Deus mandou fazer, fica pedindo para Deus: ó Deus, me ajuda aí. Ó Deus, né, me resolve isso. Não entendeu nada que Jesus falou. Mas nós, pela graça de Deus, estamos entendendo o que Jesus está dizendo para nós. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada lhe fará mal. Mas com tudo isso, não alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vocês, mas alegrai, porque o vosso nome está escrito nos céus. Ó, Jesus aí é com conhecimento, né? Conhecimento iluminadíssimo, né? Jesus trazendo a mensagem. Olha o que Jesus traz, né? Mas não alegrei, porque os espíritos são sujeitos a vocês. Então, o que Jesus faltou a dizer? Ele diz: ó, vocês têm poder para curar. Vocês têm poder para expulsar os espíritos imundos. Vocês têm poder sobre os espíritos. Eles são sujeitos a vocês. Os espíritos obedecem a vocês. Eles respeitam vocês. Ele não tem como atacar. Se você entendeu o que eu falei, entendeu o que eu falei, os espíritos não podem atacar você, não pode fazer nada, porque você tem autoridade sobre os espíritos. Mas não alegrei por isso, porque vocês têm poder de fazer as coisas, mas alegrei porque o vosso nome está escrito no céu. Isso é uma metáfora, escrito no céu, né? Jesus estava falando de conhecimento, de sabedoria, de luz de Deus, a trazer a luz, né? Então, quando ele fala escrito no céu, nós temos que se alegrar porque nós estamos em comunhão com Deus. É isso que ele quis falar. Não é porque alguém pegou o nosso nome lá, não. Foi um anjinho lá e escreveu o nosso nome lá no livro dos céus, né? É uma metáfora, escrito no livro dos céus. Mas isso quer dizer que nós temos que ter comunhão com Deus. Estar de acordo com a vontade do Pai. Estar na graça de Deus. Estar no crescimento espiritual. Estar no amor de Deus. Estar na luz de Deus. Estar usando o poder de Deus para fazer o bem. É entender a mensagem do Senhor. Então Jesus foi bem claro nisso,
que ele diz que deu autoridade. Primeiro ele manda fazer o trabalho, né? Mas Jesus é tão inteligente que ele manda a pessoa, mas prepara a pessoa para mandar para o trabalho. Ele dá as ferramentas, ele dá as condições, ele dá toda a assistência, ele faz toda a logística. Não, mas aqui eu te dou poder, não precisa ter medo. Vá lá e faça isso em meu nome. Então, pregue a espiritualidade, ajude os outros que precisam da luz, ilumine as pessoas que estão precisando, porque aqueles que estão presos ainda estão clamando, buscando Deus no monte, buscando Deus nos rituais, nos dogmas, no sistema de crença. Eles estão ainda encorrentados, escravos daquilo ali. Eles não conseguiram entender. Ah, mas eu tenho que esperar o profeta trazer a mensagem. Ah, mas eu tenho que esperar que Jesus faça por mim. Jesus não vai fazer por ti, você vai fazer. Porque Jesus está dizendo, ide e fazei, vocês vão fazer. E então Jesus completou, dando poder ainda, né? Preparando, não mandou assim de mão abanando, vai lá e faça. Não é assim. Jesus preparou, deu poder. Eu dou poder para vocês, eu dei poder e está com vocês, esse poder está nas suas mãos para fazer as obras que tem que ser feitas. Então, como que nós vamos ter uma terra transformada? Como que nós vamos ver um paraíso se não entendemos nada do que Jesus falou? Poxa, gente, até quando ficaremos com os nossos olhos vedados? Até quando ficaremos cegos espirituais? Deus está falando de várias maneiras, trazendo a mensagem que abre o entendimento das pessoas, mas parece que as pessoas caem no esquecimento, caem naquela dúvida, naquele embaraço, e não conseguem entender o que o mestre está falando. E quantos estão falando todo dia, e muitas vezes não estão entendendo qual é a mensagem do Senhor, mas o que ele falou mesmo? O que Jesus disse? Jesus disse para fazer o trabalho. O que Jesus deu? Deu autoridade, deu poder, deu força. E vamos mais adiante, porque Jesus ele é completo, ele tem a bênção de Deus consigo, né? Deus ele é perfeito, então ele mandou ir, deu o poder. Mas nós vamos ver em João, capítulo 10 e versículo 34 de João, nós vamos ver ainda, né, esse poder que Deus deu para nós, né? Porque nós estamos falando do poder que foi nos dado. Então é João, nós vamos ler aqui então o versículo de Deus, que diz o seguinte a palavra: digo-lhes com toda a certeza que quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E também tudo que vós pedir, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Então aqui, ó, João está falando a palavra de Deus, que ele está confirmando esse poder, né? Ele deu essa autoridade, nos convocou para fazer o trabalho espiritual, e ele ainda diz mais, né? Digo-lhes com toda a certeza que quem crê em mim faz as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, será que é suficiente o que Jesus está passando para nós? Será que nós não entendemos o que Jesus está dizendo para nós fazer? Será que vamos continuar escravo? Vamos continuar com as correntes? Ah, mas Jesus libertou, mas eu quero continuar escravo. Mas como assim, né? Vai continuar escravo? Por não querer entender a mensagem de Deus? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. É para quem entende a mensagem de Deus, é fazer essas coisas. Então, Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maior obras do que essas farão. Então, o que mais que você quer que Jesus diga? O porquê que você está pedindo para Jesus, né? Oh, Jesus, me socorre. Oh, Jesus, faz isso para mim. Oh, Jesus, eu preciso daquilo. Ah, meu Deus, me alcance alguma coisa. Você está sendo escravo porque não entendeu absolutamente nada do que Jesus falou, do que Deus trouxe, os seus ensinamentos, para que vocês entendessem a mensagem de Deus. Então nós temos que ter um crescimento. Nós não temos que ser eloquente,
fazer um tendel, fazer um reboliço, ser famoso, não é isso. Nós temos que ter entendimento. Esse é o principal. Entender a mensagem que foi trazida, porque senão nós vamos ficar que nem os antigos povos, né? Esperando o profeta trazer a bênção, esperando Jesus vir do céu para trazer a bênção. Mas eu estou esperando Jesus resolver a minha causa. Porque Jesus ficou de vir, né? Ficou de voltar. Então ele vai resolver para mim. Sendo que você tem poder para fazer, para resolver todas as coisas. Então faça tudo o que você pode, porque você tem esse poder para fazer as coisas. E não esperar por Deus, não esperar por outro fazer por você. Mas é que você está preso no ego, e o seu ego não consegue enxergar a luz de Deus. Não deixa você enxergar, né? Porque Jesus disse uma palavra bem sábia. Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento para que não creiam na verdade e não venham se salvar. Então, quando fala verdade, é o conhecimento, é a sabedoria em todas as áreas, né? Não quer dizer só no evangelho ou só na espiritualidade. É em todo o conhecimento, é em todo aquilo que nós podemos buscar. E se salvará, quando fala em salvação, nós se sentimos em comunhão com Deus. Não, eu estou firme com Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu sei que Deus está em mim. Deus não está lá no monte como estava com o profeta. O profeta precisava ir no monte e buscar Deus. Não, Deus tem que falar de longe comigo. Deus não pode chegar perto porque eu vou morrer por causa do meu pecado. Ignorância, né? Então Deus hoje está em nós. Então se Deus está em nós, o que eu não posso fazer? Então, Jesus me deu autoridade ainda para confirmar isso, né? Então Jesus disse, olha, Jorge, tu vai lá e faça isso. Jorge, eu te dei poder e autoridade para te vencer todo o tipo de mal. Então Jesus disse mais, Jorge, se tu crê em mim, faz as obras que eu faço. E fará obras maiores ainda. Será que precisa explicar melhor essa situação que Jesus está falando? Vocês podem fazer a obra. Nós podemos crescer na graça, no conhecimento, podemos curar os enfermos, podemos ter vida e vida com abundância, podemos transformar o planeta. É só nós querermos entender, porque basta ter um entendimento. Mas Jesus falou, mas ninguém entendeu. Fica aquela coisa aí, 2000 anos, né? Crença, sistema de crença, religião, dogma, ofertas, oferendas, sacrifício, e aí o povo continua como antes, né? Sempre a mesma coisa. Sem entendimento, não tem como agradar a Deus, não tem como chegar-se a Deus porque não tem conhecimento. Mas Deus tem que ficar longe de mim. Deus não pode se aproximar porque eu sou um pecador. E aí vem a culpa, né? Vem a ignorância, traz a culpa, traz o pecado, traz, né? Que eu sou isso, eu sou aquilo, e começa a se colocar para baixo, porque não entendeu a mensagem de Deus. Mas nós aqui hoje estamos entendendo o que Deus está falando para nós. E nós vamos ler ainda mais uma palavra que está em Salmos, Salmos 82. Vamos achar o livro de Salmos aqui. Salmos 82, e temos o versículo aqui 6. 82 de Salmo e versículo 6. O que diz lá no Velho Testamento? Então, olha a ignorância do povo. O povo subia no monte para buscar Deus, porque não entendia o que Deus falava. Não compreendia pelo tamanho da ignorância, né? Pela falta de expansão de consciência. Mas, se nós repetirmos esse erro, vão continuar tudo como antes, né? Sempre no mesmo ritmo. Escravo novamente, sofrendo, padecendo, esperando que Deus resolva para nós, né? Deus não vai resolver porque Deus já resolveu, basta nós querer. É uma questão de entendimento, basta querer, Deus já fez. Então é simples entender, porque Deus lá no Velho Testamento ele já tinha deixado bem claro essas mensagens. Jesus só trouxe de novo para recordar, para relembrar aquilo ali, para atualizar, né? Mas já tinha nos profetas, tinha no Velho Testamento. Então o conhecimento todo. E no versículo diz assim, ó, e eu disse, vocês são deuses. Olha aí, ó.
Lá em Salmo está falando a mesma palavra que Jesus falou. Vós sois deuses. Então, Deus estava dizendo aqui, eu digo, vocês são deuses. Então, o que vocês estão esperando, gente? Estão esperando que caia do céu um milagre? Que aconteça uma bênção? Que aconteça uma cura? Não, Deus está dizendo assim, ó, para nós, vocês são deuses. Então, seja a cura. Você seja o milagre. Você seja a vida. Você seja a verdade. Você seja o caminho. Você tem que ser. Você tem que assumir, tomar posição diante de Deus e dizer, eu sou Deus também. Porque Deus está em mim, eu sou partícula de Deus e sou a manifestação do Pai. Então, tudo eu posso fazer. Mas enquanto não chegar esse conhecimento, nós não entendermos que nós podemos fazer, nós vamos ficar pedindo. Vamos lá, me ajuda aí. Oh, Deus, faça para mim lá. Oh, irmão, ora por mim lá. Vamos continuar na mesma escravidão? E é isso que nós queremos? De maneira nenhuma, nós queremos a libertação, nós queremos ser livre. Então Jesus veio para nos libertar das garras da escravidão, da prisão, tornou-nos livres, nós somos livres para sempre. Então nós podemos alcançar a vida eterna, podemos alcançar o paraíso, a transformação da Terra, viver num planeta em comunhão uns com os outros, em companheirismo, sem fome, sem doença, sem guerra, sem encrencas, mas sem nada desse sofrimento. Mas para isso temos que entender, o primeiro passo nós temos que dar, entender o que Deus quer que nós façamos. E até hoje o entendimento parece que chega e bate e as pessoas parece que esquecem daquilo. Ah, mas Jesus falou, mas eu tinha esquecido já. Nem me lembro mais o que Jesus falou. Aí não tem solução, né? Não tem como resolver. Se resolve tendo entendimento da palavra de Deus. Então, se o próprio Deus disse, eu digo, vós sois deuses. Então, o que vocês não podem fazer? Por que estão pedindo a mim? Então, Deus, ele falou uma coisa bem clara. Se você é conhecedor da palavra, você entende que Deus falou lá para Moisés. Moisés, ele entrou numa dúvida. Quando ele estava com o povo no deserto e viu o exército de Faraó atrás para matar eles, e ele se viu encurralado e viu o mar vermelho na frente. Aí, Moisés, o que eu faço agora? Aí Moisés entrou nessa dúvida, porque faltou a expulsão de consciência. Ele estava na ignorância. E aí ele faltou-se conhecimento. E Moisés duvidou de Deus. E agora, Senhor? Aí ele foi pedir para Deus, né? Ó, Deus, resolve isso aqui para mim, porque não dá, não tem como eu resolver isso aqui, essa questão. Atrás está o exército, na frente está o mar, o que eu faço agora? Aí Moisés duvidou-se de Deus, né? E por isso ele recebeu, né, um justo castigo que não entrou na terra prometida, porque não entendeu, só por falta de consciência. Então ele não entendeu a mensagem de Deus e reclamou de Deus. Ficou perdido sem saber o que fazer, perdeu o direito de entrar na terra prometida. Então não conseguiu entrar. Moisés não entrou na terra prometida por causa dessa ação. Então ele disse, Senhor, agora o que eu faço? Estou perdido. E Deus, o que ele disse? Moisés, por que clamas a mim? Que é algo mais claro do que isso? Deus falando, por que tu clamas a mim, Moisés? Se é tu que tem que fazer. Não foi dito lá, Jesus não disse, ide e fazei. É para ir e fazer. Ah, Jesus não disse, eu dou autoridade para vocês. Ah, eu digo mais, se crê em meu nome e fará as obras que eu faço. Tudo que eu faço vocês podem fazer também. Vocês podem ser um Cristo também. Vocês podem ser iluminados, vocês podem crescer, estar abençoado na graça de Deus. E Deus disse a mesma coisa para Moisés. Por que clama a mim, Moisés? Se é tu que tem que fazer. Eu te dei poder, não te dei o poder lá no Monte Sinai, Moisés. Eu te dei poder no Monte Sinai para ti ir no Egito e libertar o meu povo. E o que tu fez? Agora clamas a mim? Manda que esse povo marche, Moisés. É o que Deus disse para ele. Manda esse povo marchar. Estende a tua vara sobre o mar e o mar se abrirá. Então Moisés tinha o poder de fazer,
mas estava acorrentado pela escravidão, pela ignorância. Deus, o que eu faço agora, meu Deus? Vamos morrer tudo? Por que clamas a mim? E hoje a mensagem de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, a mensagem de Deus hoje é essa: por que clamas a mim? Por que me pede ajuda? Por que você não faz? Por que você não é ajuda? Por que você não é um milagre? Você tem que ser um milagre, você tem que ser a bênção, você tem que ser a cura, você tem que ser a ajuda. Então, por que clamas a mim, disse Deus? E hoje Deus está falando a mesma coisa com nós. Por que clamas a mim se eu dei todo o conhecimento? Eu ensinei vocês a seguir o caminho da verdade, o caminho da espiritualidade. Eu dei o meu amor para vocês, eu dei a minha luz. Eu sou a fonte da criação. Eu estou todos os dias convosco. E por que clamas a mim? Ainda vão continuar com rituais? Eu vou buscar Deus no monte? Eu vou ter que orar não sei quantas horas para Deus me ouvir? Mas como assim orar para Deus ouvir? Você pede e acontece. Você pensa e cria as coisas, porque você é Deus. Não lembra o que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Você esqueceu da mensagem de Jesus? Já não tinha mais lembrado da mensagem do Senhor? Deixou de lado? Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um, então eu faço. Porque se eu concordar, Deus vai concordar comigo e vai fazer. Vai permitir que isso seja feito, porque Deus está em mim. Eu e o Pai estamos num. Então seja um com Deus, seja um com a luz, seja um com a espiritualidade, seja um na maneira de ajudar, de levantar o caído, de abençoar o fraco, né, dar força àquele que está cansado. Ajude as pessoas. Cresça no conhecimento, cresça na graça de Deus, porque Deus não quer que o conhecimento que Ele deu que seja tirado fora, né? Que nós deixamos de lado. Mas por que clamas a mim se eu te dei conhecimento? Eu te dei poder. Então, não devemos clamar a Deus, devemos fazer as coisas de Deus, porque Deus está em nós e nós possamos fazer as coisas de Deus. Vou deixar mais um versículo para que entre na cabeça de cada um e entenda uma vez por todas que Jesus Cristo quer o conhecimento. Não é o que você vai fazer um rodeio lá, não precisa fazer aquele barulho todo. Você tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento da verdade, da espiritualidade, conhecer o campo que você está pisando, conhecer o trabalho que você está fazendo, saber ajudar as pessoas. Então, Isaías 41 e versículo 10. O que Deus disse mais ainda, né? Se não bastasse o que Jesus falou, né? Tanta coisa de ensinamento e o povo não entende nada, deixa para lá, segue os rituais, segue, né? De volta o sofrimento todo. Mas aqui Deus está falando no versículo 10 de Isaías, capítulo 41. Não tenhas medo, pois eu estou com você. Olha onde Deus está. Deus está no monte? Não. Deus não está mais no monte, né? Porque estava no monte quando o profeta ia lá no monte. Jesus disse no poço de Jacó, que disse assim: chegará a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ali Jesus matou a charada, né? Trouxe o conhecimento. E aqui Deus está dizendo: não tenha medos, não tenha medo, pois eu estou com vocês. Estou com você aqui. Então Deus está aqui em nós. Está com nós. Como nós vamos ter medo de fazer as coisas, de crescer, de ser abençoado, de ser a bênção? Vamos ser a bênção, né? Vamos ser a cura, vamos servir de ajuda para os outros. E não pedir, né? Não ficar pedindo, porque nós já somos livres. Já temos o poder de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas acontecer. Não tenha medo, pois eu estou com você. E não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. E vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Tem promessa mais sólida do que isso? Tem palavra mais boa do que isso? Tem ciência mais inteligente do que essa? Não tenha medo, porque eu vou te fortalecer. Eu estou com você e eu vou te ajudar. Ainda Deus diz: ainda vou te ajudar. Então o que nós estamos temendo? Por que nós não saímos dessa cova? Por que não se libertamos dessa doença, desse mal, dessas trevas?
Por que não alcançamos a luz? Por que não atingimos o conhecimento? Não atingimos o amor de Deus? Não mudamos esse paradigma? Por que não construímos uma nova terra? O que está faltando, gente? Acorda! Seja sacudido pelo Espírito de Deus. Jesus está dizendo, acorda, levanta-te, faça a obra. Não fica pedindo a mim. Por que clamas a mim, se eu vos dei poder para vocês fazer essa obra? Levante-se e ande, faça o que tem que fazer para que aconteça a nova terra, a transformação, o paraíso, e tudo viverá em abundância na presença de Deus. Oxalá que eu sinto a graça de Deus dizendo essas palavras, porque essas palavras são espírito e são vida, são conhecimento, são ciência, são sabedoria, são eternidade, são transformação, são evolução. É tudo de bom nessas palavras. Entenda quem tem ouvido para entender, escute essas mensagens e levante-se hoje mesmo e entenda o que Jesus falou, compreenda, busca entender, busca o conhecimento da verdade, cresça na graça, no conhecimento, no amor de Deus, na paz de Jesus Cristo. Hoje eu quero deixar essa mensagem, pelo Espírito de Deus, abençoando a cada um de nós e dizendo que nós possamos ficar na paz do Mestre. E eu agradeço. Amém.